Vamos lá de OVNI em Ezequiel, UFO em Ezequiel. Objeto voador não identificado ou Unknown Flying Object, acho que é isso, o UFO, né? Ou seja, disco voador no livro de Ezequiel. Aqui, claro, assim, claro, né? Algumas pessoas vão discordar, mas para mim, claro, não tem disco voador em Ezequiel, mas de fato Ezequiel é um livro que ele é muito curioso, por quê? Falando sério agora, né? O livro de Ezequiel é um livro de um profeta e os profetas na Bíblia, eles costumam. Qual que é a característica de um profeta? É que ele profere, ele fala a partir de Deus, né? Ele transmite a mensagem divina, ou recebe revelações para comunicar as revelações a partir de Deus para o povo, né? E o Ezequiel, ele recebe as revelações no livro de Ezequiel, né? De uma forma que não é só de palavras, que muitas nos livros do Antigo Testamento os profetas em geral recebem as revelações por palavra, então eles falam assim diz o Senhor, né? E aí diz alguma coisa. Ezequiel é bastante visual, então ele é transportado, tem visões e ele descreve essas visões. Essas visões são muito estranhas, né? São visões que realmente são difíceis de imaginar mesmo, de pensar a imagem. Isso dá quadros maravilhosos, inclusive, gravuras maravilhosas na história da arte. Mas um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, eu estou com a Bíblia de Jerusalém aqui, se a gente entrar em Ezequiel, logo no primeiro capítulo, já tem uma visão de Ezequiel, que é ele sendo transportado. Ezequiel está no contexto do exílio babilônico, né? Então ele não está em Jerusalém, não está na terra, né, de onde os israelitas, os judaítas, no caso, né, o pessoal do reino de Judá, foi deportado, mas ele é transportado numa visão para Jerusalém para ver como é que estava essa terra da qual ele foi expulso. E aí ele vê idolatria, uma série de coisas, mas a forma como isso é descrito aqui, no primeiro capítulo, né, diz aqui, né, eu olhei, havia um vento tempestuoso que soprava do norte, uma grande nuvem e um fogo chamejante. Em torno, uma grande claridade e no centro algo que parecia electro no meio do fogo. Electro é uma liga metálica natural de ouro e prata. É um metal, né, uma liga metálica, uma combinação de ouro e prata, que era mais valorizada ainda do que o ouro na antiguidade. Ela tinha o brilho, né, da prata, mas não oxidava, tinha todas as características do ouro também que eram muito valorizadas. Então não é uma liga feita por metalúrgicos, né, é uma liga natural, que era encontrada de fato veios, né, de electro. Então é disso que ele está falando, não tem nada a ver com é, elétron, né, por exemplo. A raiz é a mesma, né, mas assim, não, ele não está falando de química molecular. No centro, algo como química de partícula, né? No centro, algo como uma forma semelhante a quatro seres vivos, mas cuja aparência fazia lembrar uma forma humana. Cada qual tinha quatro faces e quatro asas. As suas penas eram retas e os seus cascos como cascos de novilho, mas luzentes, né, brilhavam, lembrando o brilho de latão polido. Então está descrevendo criaturas de quatro cabeças que tem um casco que parece latão polido, que já começa a parecer um negocinho meio robô, né? E segue a descrição disso, né? Depois ele fala de rodas dentro de rodas, se semelhavam a seres vivos, está falando dos seres vivos envolvidos com essas rodas. Seu aspecto era de brasas ardentes com aparência de tochas, indo e vindo entre os seres vivos. O fogo era brilhante, do fogo saíam relâmpagos. Os seres vivos iam e vinham à semelhança de um relâmpago e tal. Então, essa é uma descrição, isso aí depois no judaísmo, na história do judaísmo, eles chamam isso de misticismo Merkabah, que é a carruagem, né, o carro de Deus, porque é uma forma de Ezequiel ilustrar poeticamente, de forma impactante, meio surrealista até, o trono de Deus. Então, tem essas criaturas que são os querubim, ou querubins, né, mas a palavra é querub, né, o plural no hebraico seria querubim, mas no português a gente fala querubim singular e querubins plural, né? Mas a ideia de Deus estar entronizado sobre querubins, isso é uma figura muito repetida ao longo da Bíblia. Tem a ver com a Arca da Aliança, né, que era um local onde a presença de Deus repousava sobre a Arca da Aliança, entre querubins. Então tem a figura dos. Já mostrei isso várias vezes aqui no canal, né? Os tronos com querubins, que são muito comuns no Antigo Oriente, em que na Síria, por exemplo, no Líbano, no atual território do Líbano, a gente encontra esses tronos de pedra que tem figuras de querubins, figuras híbridas, com corpo de touro, corpo de leão, cabeça de uma pessoa,
asas. Isso serve como os braços, serve como o apoio de braços, né, dos tronos no Antigo Oriente. Então tem essa ideia do trono de querubins, sobre o qual Yahvé, né, o Deus de Israel, se assenta, e esse trono ele é móvel. Essa é a grande sacada de Ezequiel, que o trono de Deus, na visão de Ezequiel, ele tem rodas. Inclusive, quando vocês procuram, já devem ter visto isso, anjos biblicamente corretos. Aí o pessoal põe umas imagens assim de uns bichos com um monte de cabeça, com um monte de olho em volta, né? Isso aí é principalmente baseado na descrição de Ezequiel. Mas esses vários olhos, na verdade, a palavra olho é uma coisa que é uma tradução equivocada de brilho. Então são rodas brilhantes. Então é como se o trono fosse móvel, tivesse rodas. Por quê? Porque Ezequiel vai defender, a partir todos esses textos de visão, né, o autor do livro de Ezequiel vai defender que a presença de Yahvé abandonou o templo de Jerusalém antes do templo cair. Eu falei do contexto do exílio babilônico, né? Ezequiel vai numa primeira deportação, mas depois tem outras, e os babilônicos de fato destroem Jerusalém e destroem o templo. E aí, se você for pensar na lógica da antiguidade, o templo ele é a casa de Deus. Né? Isso não, na Bíblia também é usada essa expressão, né? Mas em várias religiões ali daquele contexto, o templo é a casa de Deus, e isso significa que Deus, bom, mora nesse templo, né? Que Deus reside ali, a sua presença se concentra ali, e, consequentemente, se aquela casa é destruída, parece que aquele Deus foi vencido, que ele foi superado pelo Deus do adversário. Se a gente fosse aplicar essa lógica, o templo de Jerusalém caiu, significa que Yahvé perdeu para Marduk, por exemplo, que é o deus principal da Babilônia. Né? Então, o que Ezequiel faz? Ele diz que não foi isso que aconteceu. Na verdade, voluntariamente, Yahvé saiu do seu templo e foi Yahvé, por livre e espontânea vontade, né, já que ele, inclusive, rege não só aquele território, mas todo o mundo, que levantou os babilônicos para punir os judaítas, os habitantes de Judá, porque eles foram infiéis à aliança feita com Yahvé, entende? Então a lógica, né, teológica de Ezequiel é essa, de que foi Yahvé que levantou o povo que está destruindo Judá, ele não é vítima desse ataque, mas ele é o articulador desse ataque, e que esse ataque da Babilônia sobre Judá é uma punição divina. Ele está no controle da situação. Então ele não foi vencido por Marduk, mas ele usou como instrumento, como seu chicote, o seu flagelo, como aparece no texto. Isso aparece em Isaías também, nessa mesma ideia. O Nabucodonosor e os babilônicos. Então, essa ideia do trono móvel tem a ver com essa questão da presença de Yahvé, a Shekinah, né, a glória, Kavod de Yahvé, sair do templo. Isso é descrito depois no capítulo 8, se eu não me engano, de Ezequiel. Tem uma descrição mais completa disso. E aí o Vinícius colocou aí uma gravura, né, que é uma tentativa, uma de várias, de tentar representar visualmente essas visões de Ezequiel. Então você tem Ezequiel ali ajoelhado, uma mão, né, o anjo entregando ali um comunicado para ele, parece que é o templo ou Jerusalém pegando fogo ali no fundo, e Yahvé está entronizado acima das nuvens, e embaixo a figura dos querubins, né, com as 4 cabeças, inclusive essas cabeças, que é uma cabeça de homem, uma cabeça de leão, uma cabeça de boi, uma cabeça de águia, mais tarde na tradição cristã, vão ser utilizadas para marcar cada um dos evangelistas. Então, a cabeça de boi, se eu não me engano, é Marcos, o leão, se eu não me engano, é Mateus, a águia com certeza é João, e o humano é Lucas, né? Eu posso ter feito a confusão aí a águia com certeza é João, os outros eu não tenho certeza se é isso que eu falei. Mas assim, então... Mas originalmente isso vem do livro de Ezequiel, né? E essas rodas com olhos, é porque fala de rodas dentro de rodas, e a palavra para olho, de fato, parece uma... Eu não sei se é uma tradução que foi equivocada ou se houve uma corrupção do texto mesmo, mas hoje a leitura majoritária é de que esse olho deve ser entendido como brilho, como radiância. Só que o gravurista, a pessoa que fez a imagem, colocou essas rodas de uma forma que não funciona mecanicamente, né? Então a gente não tem um carro de Deus propriamente. Essas rodas deveriam estar conectadas de alguma forma com as criaturas que, por sua vez, deveriam estar conectadas com o trono. E esses 3 elementos foram isolados, né? Mas enfim. Então, a ideia do OVNI em Ezequiel, o UFO de Ezequiel, né, como está lá no iceberg, o contexto é esse.
Já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, para quem quiser depois um detalhamento disso. Eu fiz um vídeo que já tem uns 3 anos, talvez, ou mais, chamado A Aparência dos Anjos segundo a Bíblia, alguma coisa assim, que eu comento essa ideia dos anjos biblicamente corretos, que não são nem anjos e nem biblicamente corretos, né? Os querubins, assim como serafins, assim como ofanins, que é o nome dessas rodas, em nenhum momento são descritos como anjos, né? Anjo, propriamente, é uma palavra que significa mensageiro, uma palavra que vem do grego angelos, que significa mensageiro. Então tem humanos que são chamados de anjos e tem seres sobre-humanos que são chamados de anjos. Mas anjo é um papel, né? Uma função, originalmente, não é um tipo de ser. Então os querubins não são mensageiros, os serafins não são mensageiros, não são anjos no sentido original, né? Mas depois acabou que se desenvolveu toda uma angiologia, uma hierarquia dos anjos posteriormente, e eles acabaram entrando, né? Os ofanins, querubins, serafins como anjos superiores, né? Arcanjos, tem toda essa hierarquia. Mas esses são fenômenos pós-bíblicos, né? Basicamente, o UFO de Ezequiel, acho que é mais ou menos isso. Alguma pergunta que apareceu sobre esse tema especificamente? Acredito que sim, Henrique. Aqui, Zaid Zhang perguntou: para Kabbalah, ele não viu Deus em Sof, mas sim Ada Kadmon? Pois seria impossível capturar pela mente humana metáforas ou visões do infinito, o infinito de En Sof, É, Deus. é porque essas. O que acontece? A Kabbalah é uma tradição judaica que já é um outro tipo de leitura e de interpretação do texto que é muito posterior, né? Só que dentro do próprio discurso da Kabbalah existe a ideia de que esse é o sentido original, que sempre foi assim, que é o sentido recebido, verdadeiro do texto, né? Mas de uma perspectiva histórica, as interpretações cabalísticas não são as interpretações é, do que não é o que o autor pretendia. Quando a gente está lendo o texto historicamente, assim, você pode ter uma abordagem ao texto de entender a recepção do texto, como é que aquele texto foi lido ao longo da história. Isso é um tipo de estudo. Mas tem outro tipo de estudo que é saber assim, o que o autor do texto originalmente pretendia dizer com essas palavras para o público original do texto, para quem ele estava escrevendo, né? Todo texto é escrito por alguém dentro de um contexto, pressupondo uma leitura, né? E certamente os sentidos e a leitura pretendida, a interpretação esperada, não era cabalística. Então, quando a gente começa a falar de Ein Sof, né, que é essa totalidade, né, que se expressa a partir dos outros elementos, né, que compõem a árvore, etc., essas categorias cabalísticas, a gente já está discutindo dentro do jogo, por assim dizer, da tradição cabalística. Então, é uma coisa que eu não pretendo fazer aqui nesse vídeo, porque eu estou buscando essas interpretações mais históricas, né, tentando entender o que o texto originalmente dizia. Como é que a gente explica isso a partir do contexto original de produção do texto e não de interpretação posterior. O Di Bonatti perguntou: Lúcifer também não era um anjo? Quando aparece o nome dele em Isaías, ele falava sobre Nabucodonosor, correto? Correto. Só que aí tem um vídeo aqui no canal também que é a história de Lúcifer, se eu não me engano, da Grécia à Bíblia, né? Lúcifer, quando no livro de Ezequiel, né, ele listou Ezequiel ou Isaías? Isaías. Porque tem uma passagem em Ezequiel e uma passagem em Isaías que são utilizadas para fazer essa leitura que também é posterior de que existe uma figura que é o diabo, né, o agente principal do mal, e essa figura, o diabo, ou Satanás, ou Lúcifer, originalmente era um anjo, e esse anjo caiu, né? E teria passagem da Bíblia que falam sobre isso. No Antigo Testamento não tem, na verdade. Porque a figura do diabo, essa ideia de uma encarnação do mal, de uma figura principal do mal, também é pós-bíblica. Assim, pelo menos pós-Antigo Testamento. Principalmente na literatura enoquiana, que são textos ali do ano 300 a.C. para frente, que a gente encontra entre os manuscritos do Mar Morto, como o primeiro livro de Enoque, o livro de Jubileus também, livros apocalípticos, né, do contexto do judaísmo apocalíptico. É nesses textos que a gente encontra essa ideia de que existia uma classe de anjos, de seres sobre-humanos, que foi responsável por vigiar a Terra. Então eles estão mais próximos dos humanos, né? E esses anjos, parte deles acabou se interessando demais pelas mulheres humanas e se misturou com os seres humanos e acabaram ficando meio que por aqui, né? São os anjos descidos, porque eles descem voluntariamente, mas eles são punidos, né? E é a figura que geralmente é chamada de anjo caído. E aí que Lúcifer seria o líder desses anjos caídos, né? Na literatura enoquiana esse nome não aparece. Aparece Shemiasa e Azazel como os líderes, né? Às vezes
são nomes para um mesmo ser, dependendo do livro que você estiver lendo, que é o líder dessa rebelião, por assim dizer, de alguns anjos, né, dos chamados vigilantes. Lúcifer é uma palavra que significa portador da luz, simplesmente lux, latina, né? Lux e foros, né? Foro, igual de Cristóforo, que dá Cristóvão no português, portador de Cristo, aquele que leva Cristo, né? Evangelizador. O fósforo, também é uma palavra de onde tem fóton, né? A partícula de luz. Então, fósforo é portador da luz, assim como Lúcifer, né? E essa palavra ela aparece na tradução para o latim da Bíblia, aplicada a uma figura no livro de Isaías, que estava descrevendo originalmente um rei babilônico, e no Novo Testamento aparece no Apocalipse para descrever Jesus, né? A estrela da manhã, a estrela da alva, que é Vênus, né? Vênus para nós hoje é um planeta, mas na astronomia antiga, tudo que você olha para cima e vê coisa brilhando, isso são estrelas. Só que você tem dois tipos de estrelas na astronomia antiga, né? Você tem estrelas fixas e você tem estrelas que erram por aí, que mudam as suas posições relativas em relação às constelações, por exemplo. Então, essas estrelas errantes, no termo grego, é planeta, né? Então, planetas são tipos de estrelas na astronomia antiga. Então, Vênus é a estrela da manhã, porque é a primeira que aparece, né? E tem toda uma conexão também com interpretações religiosas dos astros, feitos por outras religiões, né? Por outras tradições antigas. Tem vários deuses, né? Na Grécia, na Mesopotâmia, associado a Vênus, masculinos e femininos, não só a deusa Vênus propriamente, mas outros também. Enfim, então isso tudo são construções posteriores também, né? E aí, quando a gente chega nos tempos de Jesus, Jesus já vive num contexto, e é um pregador, né, ligado ao judaísmo apocalíptico, que é uma expressão específica do judaísmo em que essas ideias se desenvolvem. Então, Jesus fala, por exemplo, né, vi Satanás cair como um raio. Isso provavelmente é uma referência a essa visão apocalipticista judaica, né, que não está presente ainda nos livros de Ezequiel e Isaías, são livros anteriores. Mais sobre esse tema, Henrique, Ártemis perguntou: outros profetas também tiveram visões de anjos semelhantes às de Ezequiel na mesma época? Então, tem visões, em Isaías também tem algumas visões importantes, de figuras sobre-humanas, né? Não são chamadas de anjos propriamente, mas tem o serafim no livro de Isaías. E no livro de Daniel também tem bastante visão. Daniel é o último livro, um dos últimos da Bíblia, apesar dele narrativamente estar situado no contexto do exílio babilônico, né? Daniel seria um profeta que foi exilado para a Babilônia, então no universo do texto aquilo é antigo, né? do sexto século, exílio babilônico, mas o livro em si foi escrito certamente depois do período persa, né? Já no período helenístico. E nesse livro, o profeta Daniel já está o autor, né, do livro atribuído a Daniel, já está nesse contexto do apocalipticismo, né, do judaísmo apocalíptico. Tem um ótimo livro, inclusive, talvez esteja no clube de leitura do ano que vem, não sei ainda, que é um livro um pouco técnico, um pouco denso, pesado, chamado A Imaginação Apocalíptica. O autor chama John J. Collins, né? John J. Collins. Fica a recomendação para quem quiser entender melhor essa expressão específica do judaísmo, que é muito importante para entender o movimento de Jesus, né? A teologia do cristianismo antigo. Tem algumas outras perguntas sobre os anjos aqui. Os anjos seriam Elohim? Que Elohim é uma palavra que significa deuses, né? Simplesmente. É uma palavra que é usada no singular também para se referir a Deus, ao Deus de Israel e Judá, mas é uma palavra que morfologicamente é plural, nesse in no final. E Elohim é um termo usado para deuses, e os anjos são chamados, inclusive, em alguns textos nos manuscritos do Mar Morto, os anjos são chamados de Elohim, são chamados de deuses. É porque qual que é a diferença entre um deus e um anjo? Quando você pega... Eu falo isso muito lá no curso Deus Entre Deuses, inclusive, fazendo um auto jabá, né? Depois eu vou pôr o link na descrição também do vídeo. A ideia quando você vai para Grécia, por exemplo, você tem um deus que é Hermes, né? Ou Mercúrio, entre os romanos. Esse é o deus mensageiro por excelência. A função dele é levar mensagens, principalmente, né? Do Olimpo, né? Dos céus, ou de outras esferas para os mortais, e também a deusa Íris é uma deusa que tem o arco-íris, né, que é a rota ou o rastro
de Íris, que também é uma deusa que leva mensagens. Isso aparece na Ilíada, por exemplo, né? Muitas vezes Zeus quer mandar uma mensagem para alguém e ele envia Íris. Então, essas figuras, se a gente fosse usar categorias do vocabulário cristão, seriam melhor chamadas de anjos do que de deuses. Mas a gente chama todo mundo de Deus, porque de fato os gregos chamavam todo mundo de theoi, né? De Deus, independente se é Zeus ou se são esses outros. Da mesma forma, o vocabulário Elohim, ele abrangia em Canaã antiga e no início da religião ali de Judá e Israel, ela abrangia seres sobre-humanos, ela se referia a seres sobre-humanos, sem distinção entre o Deus principal e os deuses menores. Só que o que acontece ao longo da história, isso é um longo processo, no Deus entre Deus eu vou pegando parte a parte isso, mas ao longo da história de Judá, há uma concentração da carga do divino, da carga do sagrado, das responsabilidades, funções, poderes, em uma figura única, que é Yahvé, e as outras figuras ficam tão subordinadas, tão distantes desse Deus principal, que eles passam a ser chamados não mais pela palavra que significa Deus. Essa palavra passa a ser reservada para o Deus principal. Mas esse é um processo que ele é gradual ao longo da história. Então, sim, existem judeus na antiguidade que se referiam aos anjos como deuses. Isso não significa que eles pensavam nos anjos ou nas figuras sobre-humanas de forma diferente dos outros. É uma questão de vocabulário. É claro que a ideia também sobre esses seres muda, mas a questão de vocabulário é fundamental aí.